hoje a gente vai falar sobre um assunto que muitas e muitas mulheres me procuram super incomodadas com a barriguinha, com o abdômen. Aquela barriguinha que dá aquela impressão que a mulher está grávida, que a mulher está gestante e na verdade ela não está grávida ou nunca esteve grávida. E é sobre isso que a gente vai comentar hoje, tá? Então vamos iniciar aí essa live. Minha barriga parece de grávida. Como posso melhorar? Inicialmente, eu quero falar para vocês um pouco mais sobre a questão das causas, né? Os motivos por que isso pode acontecer. Um motivo bem comum é pós-gestação, né? A mulher engravida, depois do parto, ela permanece ali com aquela barriguinha que parece que ela ainda não ganhou bebê, né? Mas nos primeiros dias isso é normal. Mas quando isso se prolonga até o terceiro mês, passou do terceiro mês ali, aquela situação que a mulher se encontra tende a continuar. Ou seja, aquela barriguinha que ela se encontra aproximadamente ali no terceiro mês, já vai ser o que ela vai permanecer com ela se ela não tomar alguma atitude, não fazer alguma coisa ali para tentar reverter a situação, tá? Mas quais os motivos dessa barriguinha ali que ainda parece de grávida, né? Mesmo pós-gestação? Pode ser, no caso, uma diástase. A diástase, para quem não sabe, é o afastamento do músculo reto abdominal. Nós temos aqui o músculo mais superficial que nós temos é o músculo reto abdominal. A musculatura aqui, ó, uma do ladinho da outra. Tem uma pequena separaçãozinha. E aí, no que a mulher engravida, que o útero começa a expandir, o bebê começa a crescer, esse músculo tende a se afastar naturalmente para poder caber o bebê, para poder proporcionar ali mais espaço para o bebê. Só que no pós-parto, o correto, né, o certo seria essa musculatura voltar a se aproximar e voltar a ser o que era antes. Mas, em vários casos, isso não acontece e a mulher permanece com esse afastamento. No que ocorre esse afastamento, esses músculos aqui do nosso abdômen é o que segura os nossos órgãos dessa região abdominal. No que afasta, não tem a mesma sustentação, então a barriga fica mais caidinha, entenderam? E essa questão da diástase é muito relativo, claro, né? Vai depender muito também do número de gestações. Mulheres aí que a partir da segunda, terceira, quarta gestação, quanto mais gestações, inclusive gestações gemelares, aumenta aí as probabilidades dessa mulher ter esse afastamento, né, ter essa diástase no pós-parto. Geralmente, primeira gestação, na grande maioria dos casos, até mesmo pela minha experiência, eu posso afirmar isso, são diástases menores, o afastamento é bem menor, ou às vezes essa mulher nem tem um afastamento considerado patológico, tá? Porque, como eu disse, o músculo ele não é grudado, ele tem um certo afastamentozinho, mas no que a mulher fica gestante, né? Esse afastamento aumenta e muitas das vezes não volta num pós-parto, tá? Outra questão também relacionada ainda a essa parte da gestação, além da diástase, além dos números de gestações, tem também as mudanças posturais que as mulheres sofrem aí durante a gestação. No que essa mulher muda a postura, ela fica numa postura que joga o quadril um pouquinho para frente, deixa o abdômen ali mais para frente, projetado mais para frente. No que essa coluna fica mais com uma postura diferente do habitual dessa mulher, essa barriga fica mais projetada para frente, o que acaba forçando ainda mais, tá? Dependendo do caso, tá? Força ainda mais essa musculatura, essa diástase, né? Aumentar esse afastamento e essa postura também dá a impressão da barriga estar maior. Então, num pós-parto, no que essa mulher ainda não recuperou a postura de antes, continuou com aquela postura de gestante, com aquele quadril jogado lá para frente, essa barriguinha também tende a ficar ainda mais acentuada, mais aparente, mais visível, tá? E essa barriguinha também, às vezes, essa mulher, a parte da postura, né, de forma geral, fica mais evidente a parte da barriguinha, porque essa mulher costuma a carregar o bebê com essa postura ruim, se apoiando aqui na região da lombar.
E isso prejudica cada vez mais a coluna dessa mulher e ela começa a sentir dores nas costas, principalmente nessa região mais baixa aqui da coluna, essa região da lombar, que é muito comum as mulheres ficarem incomodadas com essa dor, tanto durante a gestação quanto no pós-parto também, porque ela começa a carregar ali o bebê muitas das vezes numa má postura. E mesmo às vezes, por exemplo, ela está amamentando e está sentada, ela acaba ficando sentada numa postura ruim também, tá? E outro ponto para a gente finalizar essa primeira parte, que é a da gestação, é a flacidez muscular. Por quê? O músculo, como eu falei para vocês, ele está aqui no lugar, retinho, né? Fazendo seu papel aqui de segurar os órgãos. No que essa musculatura fica flácida, ela também não vai segurar muito bem, independente de ter ou não diástase. Por que que ocorre essa flacidez? Durante a gestação, a barriga cresce muito, tem toda aquela distensão e essa musculatura ela se alonga bastante. E esse alongamento ele não vai voltar a se tonificar como era antes do dia para a noite. Se essa mulher não fizer algum exercício para tonificar esse abdômen, para reduzir essa flacidez abdominal, ela vai continuar ali com a barriga para fora, porque essa musculatura está no lugar. Pode às vezes nem ter a diástase, pode às vezes nem ter o afastamento ali, mas a barriguinha está ali um pouquinho para fora, está projetada para frente, porque a musculatura está flácida, a musculatura não está no lugar. Precisa-se, no caso, de tonificar esse abdômen, tonificar essa musculatura que está flácida, tá? Essa questão da flacidez, ela pode ocorrer também em mulheres que nunca tiveram filhos. E agora eu vou comentar um pouco mais sobre isso para vocês. E pior ainda, quando junta, além da flacidez muscular, a diástase também, que aí soma dois fatores que deixa a barriguinha lá para frente. E isso aí é bem ruim, incomoda bastante a mulher. E não adianta a mulher, às vezes, emagrecer, fazer vários e vários exercícios na academia, exercícios abdominais, isso não vai ajudar muita coisa. E como eu falei, às vezes, essa flacidez abdominal, com o afastamento do músculo, mais uma má postura já desde a gestação, soma tudo e só vai piorando o caso dessa mulher, tá? Então, primeiro ponto que eu queria comentar com vocês era sobre a gestação, tá? Que eu falei aí esses tópicos. Agora eu quero comentar também em mulheres que nunca tiveram filhos e que ficam também incomodadas com o abdômen porque parecem que estão grávidas, né? E aí vem outros fatores também que podem afetar essas mulheres, tá? Diástase, como eu falei, pode acontecer aí num pós-parto, mas também pode acontecer em mulheres que nunca tiveram filhos. Na verdade, a diástase ela pode acontecer com qualquer pessoa, independente da idade, se é homem, se é mulher, enfim. É mais comum, mais recorrente pós-gestação, porque durante a gestação a grande maioria das mulheres tem o afastamento ali do músculo, né? Tem a diástase para ter mais espaço ali para o bebê crescer, mas tem mulheres também que por diversos fatores pode ter uma diástase mesmo nunca tendo filhos. Um fator que pode ocasionar a diástase, por exemplo, é a questão da obesidade. Uma pessoa que às vezes já estava bem cheinha, né, bem acima do peso, e depois ela perdeu muito peso, ela fica com esse afastamento. Ou mesmo a pessoa ainda obesa já tem ali o afastamento dos músculos, tá? E outros casos também, como por exemplo, o aumento da pressão intraabdominal, muito comum, muito recorrente em pessoas que praticam aí exercícios físicos, atividades físicas aí com altas cargas, às vezes executam exercícios de forma errada, não trabalham muito a parte da respiração durante os exercícios. Então, tudo isso são fatores aí que podem somar também, né, e provocar aí uma diástase em pessoas que nunca tiveram filhos, por exemplo. A parte da flacidez muscular que eu falei anteriormente também entra nessa parte em mulheres que nunca tiveram filhos, porque essa flacidez muscular, eu falo, gente, flacidez não é flacidez da pele, tá? É flacidez do músculo. Muitas vezes as mulheres no pós-parto também ficam com a flacidez da pele, mas quero deixar claro que eu tô falando da flacidez muscular. Pele, aí já é outro caso, já é outro ponto. Agora aqui vocês conseguem melhorar a parte da flacidez muscular com exercícios específicos.
A flacidez muscular, ela também vai deixar o abdômen dessa mulher projetado para frente, aquela barriguinha mais arredondada, e isso também pode ter diversos fatores, principalmente a falta de tônus, né? Essa mulher não tem muito tônus dessa região abdominal, às vezes ela pode até se exercitar, mas não trabalha da forma correta ou não trabalha o suficiente essa região do core, essa região do abdômen, e isso acaba deixando essa barriguinha projetada um pouco mais para frente, tá? E até mesmo a questão que eu falei também da pressão intraabdominal, dependendo do dia a dia, dos hábitos diários dessa mulher, se tem muita pressão intraabdominal, além do diástase, pode causar também essa flacidez muscular, porque é muita tensão ali nessa região do abdômen, às vezes vários momentos do dia, e isso pode piorar ou mesmo provocar aí essa questão da flacidez muscular. Outro ponto para mulheres que nunca tiveram filhos e que se sentem muito incomodadas com o seu abdômen é a parte da má postura. Isso é muito recorrente mesmo. Ainda mais no nosso dia a dia, que os nossos hábitos diários mesmo, a gente fica cada vez mais parado, né? A gente fica mais tempo na tela, em frente ao celular, em frente ao computador. Às vezes a gente está sentado, a gente senta numa má postura, às vezes a gente não se preocupa tanto com a nossa postura, ou mesmo se a gente está, por exemplo, assistindo uma televisão, a gente está deitado no sofá ou mesmo sentado, a gente está numa posição ruim, não é o adequado, e a gente passa várias horas do nosso dia dessa forma, ou mesmo se, por exemplo, a pessoa trabalha em pé, passa várias horas do dia em pé, muitas das vezes também essa pessoa fica numa postura ruim. Até uma live que eu fiz anteriormente, eu falei bastante dessa parte postural, de como a pessoa se sentar da forma correta, ou mesmo se for para ficar em pé, como essa pessoa pode ficar em pé da forma correta, porque são cuidados mínimos aí no nosso dia a dia que pode fazer grande diferença aí nessa questão estética também, tá? Essa parte abdominal aí, essa parte da má postura afeta muito não só a questão de dores nas costas, mas propicia também os desvios posturais. Ou seja, a pessoa vai ficar com uma postura ruim, às vezes torta, a coluna em S aqui, com a escoliose, por exemplo, um ombro um pouquinho mais alto que o outro. Então, assim, propicia a má postura, né? Propicia, além das dores nas costas, esses desvios posturais, também pode acontecer o surgimento de hérnias, tá? Então, são vários prejuízos aí que a má postura pode ocasionar, além dessa parte estética de deixar a barriguinha aí um pouco mais protusa, né? A barriguinha para fora que tanto incomoda. Às vezes você vai vestir uma roupa, alguma coisa, você olha no espelho, não se vê ali, acha que não tá legal. Muitas das vezes, só de você consertar a sua postura, você já muda completamente, aquela barriguinha já some, mas a questão é sustentar essa postura correta, né? Aí que é o grande problema, a grande maioria das pessoas não tem essa resistência muscular, tá? Outro ponto também que eu quero comentar com vocês é da questão da intolerância alimentar, porque muitas pessoas têm alguma intolerância, né, alguma até mesmo alergia alimentar e gera essa protusão também, né, abdominal, essa barriguinha para fora, barriguinha inchada, arredondada, parecendo que está grávida. Então, vocês devem prestar um pouco mais de atenção nessa parte da alimentação, às vezes dependendo do dia, por exemplo, durante a semana a alimentação é mais regradinha, mais certa, e aí final de semana sai um pouco mais ali daquela dieta que você está acostumada e você percebe que o seu abdômen fica mais protuso, né? Nessa fase, nesses dias que você está com a alimentação um pouco mais diferenciada, prestem atenção no que você está comendo. Pode ser também essa parte da intolerância alimentar, e aí você deve investigar o que realmente está ali te prejudicando, tá? Outra coisa também que incomoda bastante, né, dessa parte do abdômen, inclusive, mas não só, né, é o percentual de gordura, que é um clássico aí, né? As pessoas que estão um pouquinho acima do peso, percentual de gordura um pouco mais alto, gordura nessa região aqui dos órgãos, né, a gordura visceral, tudo isso propicia essa barriguinha para fora, essa barriguinha arredondada, e vocês devem tomar bastante cuidado, porque o percentual de gordura é alto demais, né, às vezes tem até os falsos magros, para você descobrir isso realmente, você deve fazer uma avaliação, né,
com ou o personal ou o nutricionista, dá para você fazer a bioimpedância, descobrir realmente como que tá ali o seu percentual de gordura para ver como que tá, porque às vezes a pessoa é uma falsa magra, a pessoa tá ali magrinha, mas no final das contas aquela barriguinha ali que aparece um pouco é também essa questão de gordura, tá? Percentual de gordura, de um acúmulo de gordura nessa região abdominal. E outro ponto também, para fechar essa parte aqui de em mulheres, né, que não tiveram filhos, mas que estão incomodadas com o abdômen, é também a constipação intestinal, né, que na verdade entra também em mulheres que já tiveram filhos também, que quando a mulher não tem essa regularidade de ir ao banheiro, o que acontece? Vai se acumulando fezes ali e a barriguinha vai ficando cada vez mais para fora, vai tendo um inchaço nessa região abdominal. Então, isso é outro fator que se soma a vários outros fatores, ou pode ser um fator único também, que propicia esse incômodo, né, estético da barriguinha ficar um pouco para fora, e fora vários outros incômodos também aí que essa situação pode provocar, tá? Então, de modo geral, quis primeiro passar para vocês aí o que pode ser essas causas, né, até mesmo para alertar vocês do que, minha barriguinha me incomoda, tá, mas o que pode ser a causa disso, né? Então, na gestação, só relembrando, pode ser a questão da diástase, flacidez muscular, a mudança postural que ocorre durante a gestação, o número de gestações também aí propiciam, né, essa barriguinha mais protusa, essa barriguinha para fora. Para mulheres que nunca tiveram filhos, também podem ter diástase, também podem ter flacidez muscular. A má postura também influencia bastante. A parte postural está totalmente ligada a essa parte estética do nosso abdômen. Intolerância alimentar é outro fator aí que contribui bastante para o abdômen da mulher ficar um pouco mais inchado. O percentual de gordura também mais elevado e a parte da constipação intestinal aí, o intestino não funcionar aí com regularidade, tá? Tá, Fernanda, entendi, acho que identifiquei aqui, mas como eu posso melhorar? Agora a gente entra num outro ponto aqui da nossa live que eu vou dar várias dicas para vocês aí de como vocês podem melhorar. Primeira coisa, o clássico, né, que vocês já sabem, é a parte da alimentação. Ter uma alimentação adequada. A alimentação adequada, gente, não é seguir uma dieta. Não, às vezes se a pessoa tiver uma alimentação muito ruim, come muitas bobeiras, muitas besteiras, né? Ela deve fazer uma reeducação alimentar. Então, a alimentação adequada, eu gosto de falar assim, até por causa dessa questão, por exemplo, da intolerância alimentar. Porque a intolerância alimentar, você tem que ter uma alimentação adequada dentro daquilo que você pode ou que você deve evitar, tá? E também, quem quer reduzir o percentual de gordura, por exemplo, deve também ter uma alimentação adequada dependendo ali do seu objetivo, que no caso é reduzir o percentual de gordura. Então é importante vocês terem um acompanhamento de uma nutricionista para ela poder te guiar nessa parte da alimentação e te ajudar aí ao máximo a conseguir o seu objetivo, que no caso aqui o que a gente está falando é reduzir aí o abdômen, né? A barriguinha, eliminar ali essa barriguinha que ainda está aparecendo de grávida, se caso for alguma questão aí relacionada a esses pontos que eu falei, inclusive a parte da constipação intestinal também é outro fator aí que se inclui nessa parte da alimentação, que você melhora a parte da alimentação, você tem essa melhora também na parte intestinal. E mulheres, no caso, que já tiveram os bebês, né, gestantes, ex-gestantes, né, as mulheres aí num pós-parto, elas devem ter esse acompanhamento também, se por acaso não voltaram ao peso de antes. Se por acaso essa mulher já voltou ao peso de antes, ou mesmo está até abaixo do peso de antes de engravidar, e ela ainda está com aquela barriguinha, está com aquele incômodo, aquela barriguinha para fora, aí pode ser outros fatores aí, como diástase e a flacidez abdominal, como eu já comentei com vocês, tá? A parte também que pode te ajudar bastante é a questão de ingerir bastante água. Essa questão de ingerir bastante água é bom para, como diz, para tudo, porque a maior parte do nosso corpo é água. Então, por isso, a gente deve ingerir bastante água para mulheres que têm diástase e que querem ajudar nessa recuperação do corpo.
Como eu falei, a maior parte do nosso corpo é água. É fundamental você ingerir bastante água, principalmente as mulheres aí que ainda estão amamentando, que você perde ainda mais líquido, né? Então você tem que ter uma atenção ainda maior para essa parte da ingestão de água. Outro ponto também, constipação, tá? A água também, ela vai te ajudar aí nessa parte de tentar regular aí o seu intestino e é basicamente isso, tá? Que eu queria comentar sobre essa questão de ingestão de água, sempre muito importante. Outro ponto também, principalmente entre as mulheres que estão um pouquinho acima do peso, pensar percentual de gordura um pouco elevado, reduzir aí o seu percentual de gordura, tá? Fazer realmente aí uma dieta, ter uma alimentação adequada, como eu já falei anteriormente, para poder te ajudar nessa redução do percentual de gordura, porque se você tem muita gordura acumulada, principalmente nessa região abdominal, você pode fazer vários e vários exercícios, pode fazer, enfim, vários até protocolos estéticos aí. Vai melhorar alguma coisa? Pode até ser que sim, melhora. Sempre dá para melhorar. Mas a questão é, se esse acúmulo de gordura se mantém, você não vai ter o resultado que você tanto espera, tá? Então é importante você ter consciência disso e buscar aí, principalmente a ajuda de uma nutricionista para poder te ajudar a reduzir esse percentual de gordura, tá bom? E lembrando que no caso principalmente da alimentação, também dos exercícios de forma geral, a gente não reduz o percentual de gordura localizado, tá? Então é outro ponto aí que vocês devem ter um pouco mais de paciência, porque não é nada ali localizado, específico, eu quero acabar com gordura só do abdômen. Não, é geral, é no corpo todo, por isso que às vezes esse processo pode demorar um pouquinho, mas é a melhor forma, tá? A forma mais saudável, realmente. A questão da intolerância alimentar, né, entra nesse ponto também, porque dependendo, às vezes a pessoa, além de ter a barriguinha um pouquinho mais para fora aí, por essa questão do percentual de gordura, às vezes essa intolerância alimentar aí, juntando com essa parte de beber bastante água, de ter uma alimentação mais adequada, tudo isso influencia para essa intolerância aí reduzir, né, e automaticamente reduzir esses efeitos negativos, que é deixar o seu abdômen aí mais protuso, tá? Outro ponto para você melhorar esse incômodo com a barriguinha aí para fora, essa barriguinha que ainda parece de grávida, mesmo você não estando grávida, é a questão da melhora postural, tá? Você deve melhorar, fortalecer essa região aqui do tronco. São vários músculos que a gente tem aqui, a região do core, que eu já expliquei anteriormente para vocês. Essa região do core, nós temos vários músculos mais superficiais e mais profundos também. Então, a gente precisa de fortalecer toda essa musculatura para a gente conseguir estabilizar a nossa coluna, ou seja, se manter numa postura melhor por mais tempo. Esses músculos devem ter resistência para nos segurar numa postura boa, numa boa postura, né? E evitar aí alguns desvios posturais, hérnias, enfim, qualquer outro problema, inclusive as dores também na coluna. Então é importante você melhorar a parte postural com esse fortalecimento do core, como eu disse para vocês, que inclui nessa parte do fortalecimento do core os exercícios posturais. Dentro dos exercícios posturais, a gente trabalha aí essas musculaturas mais profundas, não só os músculos mais superficiais, que às vezes quando eu falo que tem que fortalecer essa região do tronco, muita gente já pensa logo nos exercícios abdominais, os abdominais tradicionais, e não é isso, né? Às vezes a pessoa se preocupa muito em fazer exercícios abdominais tradicionais, e, por exemplo, num caso de diástase abdominal, esse exercício vai piorar o caso dessa mulher, dessa pessoa. O ideal, então, é fazer exercícios aí que fortaleçam toda essa região do core com segurança, como, por exemplo, os exercícios posturais aí, que qualquer pessoa pode praticar. Inclusive, as pessoas que sofrem já com desvios posturais, com hérnias, que sentem muitas dores nas costas, que dependendo do exercício pode piorar essas dores nas costas, os exercícios posturais entram aí para ajudar essa pessoa a fortalecer toda essa musculatura com segurança, tá? Sem provocar mais prejuízos para essa pessoa. Então, os exercícios posturais vai te ajudar nessa parte postural, nessa melhora postural,
fortalecimento, a diminuir ou até mesmo acabar com essa flacidez da musculatura abdominal, que é outro fator aí importante que deixa o abdômen, a barriguinha, um pouquinho mais para fora, tá? E é excelente aí para recuperação pós-parto, ajuda também recuperação de diástase, ajuda a afinar a cintura, reduzir circunferência abdominal, independente aí da questão do percentual de gordura. Mas como eu falei para vocês, se, por exemplo, se seu problema for esse aumento percentual de gordura, está um pouquinho acima do peso, os exercícios posturais que ajudam nessa redução de circunferência abdominal, somado com uma alimentação adequada, uma reeducação alimentar, você vai ter resultados ainda melhores, né? Então, às vezes a gente vai somando aí vários fatores, várias coisas e a gente acaba tendo resultados ainda melhores, né? Potencializa ainda mais os resultados positivos. E outro fator que eu quero comentar com vocês também é que para você melhorar esse aspecto da barriguinha que você não está gostando, é evitar exercícios aí que pode piorar o seu caso. Como eu dei o exemplo aqui para vocês dos exercícios abdominais. Um exemplo que eu sempre gosto de falar é no caso de uma mulher no pós-parto. Mulher no pós-parto recente, ela deve evitar exercícios de impacto, por exemplo, uma corrida, uma aula de jump, muito exercício realmente de impacto, deve evitar exercícios abdominais, ou seja, exercício que aumente essa pressão intraabdominal, porque pode provocar aí ou piorar o caso dessa mulher numa questão de diástase abdominal. Tomar bastante cuidado com a parte da respiração, desculpa, porque dependendo dos exercícios que essa mulher está fazendo, ao invés de melhorar o caso dela, vai, no caso, piorar. Tá? Então, um exercício que eu sempre recomendo são os exercícios posturais. E se essa mulher quiser realmente voltar para a academia, que ela tenha um acompanhamento de um profissional que realmente entenda de pós-parto, tá? Que entenda dessa situação que ela está vivendo. Como eu falei para vocês, se essa mulher ficar com exercícios de muito impacto, não pegar muito peso, ter muita carga ali nos exercícios, não cuidar da parte da respiração, tudo isso são fatores aí que pode prejudicar não só a estética, né, dessa região do abdômen dela, mas também outros pontos aí, como a parte postural dela também não tá legal no pós-parto recente, o assoalho pélvico também são outras musculaturas ali que sofrem bastante durante toda a gestação e no pós-parto também. Então, deve tomar bastante cuidado, porque pode ser que hoje você não tenha nada, e dependendo do que você vai fazer, né, vai piorar aí o seu caso e às vezes aparecer coisas que antes não existiam, tá? E outro ponto também que é muito importante a gente comentar é a questão de exercícios específicos no caso para recuperação pós-parto, né? Falando no caso, né, desse abdômen que incomoda as mulheres num pós-parto recente, né? Exercícios específicos para essa recuperação. Como eu falei para vocês anteriormente, dependendo do exercício, vai piorar o seu caso. No que piora o seu caso, você pode ter várias outras consequências, não só a consequência estética, falando realmente da saúde da mulher de forma geral, uma incontinência urinária, um prolapso, tudo isso pode se somar aí como consequência de fazer exercícios que pioram o seu caso. Então, exercícios específicos, como por exemplo, um exercício específico para uma mulher que tem diástase, né? Então, se essa mulher faz um exercício específico ali, ela vai ajudar a contribuir para o seu corpo, para ela recuperar, né, aquela situação que ela se encontra, e no que ela melhora essa situação, aos poucos ela pode voltar à sua rotina de antes, tá? Principalmente no pós-parto recente, essa mulher deve tomar ainda mais cuidado para não piorar o caso dela e sim buscar aí alternativas para que tudo se resolva o mais rápido possível, não só pensando nessa parte estética, tá? E para quem nunca teve filhos, também exercícios específicos aí para essa região abdominal, como eu já falei para vocês, dos exercícios posturais, que ajuda bastante. Principalmente aí essas mulheres que estão incomodadas com o abdômen, né? Mas de forma geral aí, vários outros benefícios, né? Como a parte postural, prevenção de incontinência urinária, prevenção de prolapso. A gente trabalha bastante a parte da respiração também,
que ajuda aí nessa resistência cardiorrespiratória e esses benefícios estéticos também, redução de medidas, afinar a cintura, enfim, vários benefícios. E é basicamente isso, essa questão da barriguinha parecer de grávida, né? Qualquer pessoa pode passar por essa situação. Claro, é muito mais comum em mulheres que já tiveram alguma gestação, né, já tiveram filhos, e conforme tem mais filhos, aumenta ainda mais essa probabilidade, mas mulheres que nunca tiveram filhos também pode passar por isso e tem como melhorar sim. O principal é você identificar o que está te atrapalhando, né, para você não conseguir eliminar essa barriguinha e ir direto ao ponto, né, focar ali no que você realmente precisa melhorar. E é basicamente isso. Acho que eu passei bastante informações aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quem estiver assistindo a live gravada, pode deixar aqui nos comentários ou mesmo me chamar no direct que a gente vai conversando. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, terça-feira, tem outra live. E semana que vem eu vou ter uma convidada, que é a doutora Dinaí, que é uma fisioterapeuta pélvica, e nós vamos falar sobre prolapso, que é a queda de órgãos. Então vai ser um assunto bem interessante, bem legal para todas as mulheres aí que querem saber mais, entender mais sobre a parte da saúde da mulher. Não percam e também convide as amigas para participar aqui da live junto com a gente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Beijo para vocês. Até a próxima.